E aí, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Olha onde eu tô, em outra fazenda, cara, com mais uma história fantástica. Eu tô na fazenda São Luís da Boa Sorte, cara, aqui no interior do estado do Rio de Janeiro. E hoje eu vou junto com o Marcelo para te contar uma história fantástica sobre essa fazenda. Eu também queria muito agradecer o seu João, cara, que, cara, foi uma pessoa fantástica. Conversou bastante com a gente aqui, nos deu várias dicas, elogiou o nosso trabalho. Muito obrigado, cara. Agradecer ao Marcelo, super gente boa, atencioso, nos apresentou a fazenda também. E também tenho que agradecer a Adriana mais uma vez. Eu vou te falar mais uma vez sobre a Adriana e a agência de turismo Bom Tempo. Se você quiser conhecer as fazendas aqui antigas, histórias do café também, se você quiser conhecer tudo, você pode ir lá chamar a Adriana, conversar com ela, que ela vai te trazer para conhecer todas essas fazendas, beleza? Ao Júlio também, meu muito obrigado por ter feito isso daqui possível, da gente estar aqui na Fazenda São Luís da Boa Sorte. Um lugar lindo, cara, lindo, fantástico, que vale muito a pena. Então, sendo assim, eu te chamo para vir curtir junto comigo mais essa fazenda. Vem junto! Estranho porque hoje isso não acontece, mas antigamente fez tanto café, né, tanta produção de café, o café acabou esquivando o valor. É verdade. Mas o que acontece? O café aqui na nossa região, ele de certa forma vai ter um contexto um pouco diferente, né? Porque o café do vale, que ele vai começar a ser plantado a partir de 1830, o café na verdade, ele é milenar, né? Ele foi descoberto na Abissínia, na Etiópia, e ele vai circular o mundo inteiro. Ele passa pela Europa. O primeiro pé de café plantado fora do continente africano, porque o café todo ele tem origem na África, toda a qualidade, tanto o Conilon quanto o Arábica, que hoje é o café mais tomado no mundo, ele começa na África. O Conilon ele vai ser descoberto no Congo e o Arábica na Abissínia, na Etiópia. Mas ele vai passar pela Europa, o primeiro pé plantado foi no Jardim Botânico de Amsterdã, e já no final do século XVI e XVII, final do XVI, próximo ao XVII, o café começa a ser espalhado pelo mundo. Uma parceria entre os franceses e os holandeses, o café começa a ser plantado em suas colônias. Vai chegar à América Central, já no século XVII, e aqui na América do Sul ele vai ser plantado na Guiana Francesa. E como que ele vai chegar no Brasil? O café ele vai chegar no Brasil de uma maneira um pouco diferente. Na Guiana se plantava café. Os franceses e os holandeses tinham monopólio do café e eles se preservavam, não deixavam. Só eles tinham a possibilidade de espalhar o café pelo mundo, dentro das suas colônias. O Francisco de Melo Palheta era capitão da Guarda Nacional. E ele morava no Pará. E o Brasil, na Brasil Colônia, o norte e nordeste do Brasil, ele era administrado pelo Grão-Pará Maranhão, que manda o Palheta tomar conta da divisa do Brasil com a Guiana. Mas de certa forma não era essa a ideia. A ideia era pegar mudas de café da Guiana e trazer para o Brasil.
só que ele não consegue porque ele é vigiado o tempo inteiro. Isso é uma história que se conta. Sim. Que a Madame do Villiers, que era a esposa do comandante do Villiers, moveu uma paixão platônica pelo Palheta. E no dia que o Palheta comunica que estava vindo embora, voltando para o Brasil, que não tinha conseguido o que ele queria, o comandante do Villiers manda fazer uma grande festa, o famoso bota fora. E ela entrega a ele um buquê de flores. E dentro desse buquê tinha mudas de sementes de café e mudas. E assim o café vai chegar no Pará. Ele é plantado. No Brasil, o café se adaptou muito rápido. Ele veio para o Brasil na encolha. Ele veio, na verdade, através de uma paixão platônica. Então, quando ele chega no Brasil, ele é plantado no Pará e rapidamente ele se espalha pelo Brasil afora. No Rio de Janeiro, ele vai chegar sendo plantado em pequenas chácaras no centro do Rio de Janeiro, do entorno ali. E havia no centro do Rio de Janeiro, da antiga Rua dos Mata-Cavalos, um holandês. E esse holandês, ele produzia muitas mudas na sua chácara. Ele vai pedir autorização a Dom Pedro I para plantar o café na Floresta da Tijuca. O que acontece? A Floresta da Tijuca, alguns setores já eram muito explorados. Praticamente a floresta em alguns setores já tinha acabado. Mas havia um setor que era preservado, de certa forma era preservado, porque é onde tinha as minas d'água que abasteciam a corte, o Rio de Janeiro. Esse holandês vai plantar café justamente ali, aonde tinha as minas d'água. Ele derruba a mata e começa a plantar esse café. O que é que acontece? A consequência vem rápido, acabou a água do rio. Então, o Rio de Janeiro ficou com uma dificuldade muito grande com a água. Dom Pedro I vai ter seus embrólios, vai ter que voltar para a Europa. E Dom Pedro II, ele vai começar a tentar recuperar. Isso ele tinha 17, 18 anos, já imperador do Brasil, tentar recuperar. O projeto de reflorestar a Floresta da Tijuca foi uma coisa assim grandiosa. Grandiosa por 5 homens, 5 escravizados que fizeram todo o replantio desse setor. Ele manda plantar em curva de nível. Dom Pedro era uma pessoa muito inteligente, estudioso, e manda plantar em curva de nível. A floresta cresce rapidamente e recupera as minas d'água e a água volta a circular. Nesse momento, o café ele já estava assim, financeiramente ele já era importante, ele já rendia algum dinheiro para o Brasil. O café ele vai ser transferido para a Baixada Fluminense. Não vai dar muito certo, a topografia não ajudava, o clima também muito pesado, muito calor. Então Dom Pedro, ele começa a pesquisar regiões onde poderia ser plantado café perto da corte. O Vale do Paraíba vai surgir como uma grande opção, muito parecido com a Etiópia, onde o café surgiu há mais de 1500 anos atrás, perto da corte, e politicamente o café começava a trazer benefícios aos fazendeiros de café da nossa região. O café começa a ser plantado na nossa região a partir de 1830, na região de Barra Mansa e Resende. E ele vem se alastrando à margem do Rio Paraíba do Sul rapidamente. Entra então a história de Vassouras. Vassouras, naquele momento, era uma cidade central. Então todos os municípios faziam divisa com Vassouras. As grandes fazendas de café estavam ao redor de Vassouras. Vassouras passa a ser um polo de comércio de café muito importante. Vai entrar a história da família Teixeira Leite, do Dr. José Joaquim Teixeira Leite, irmão do Barão de Vassouras. O Barão de Vassouras, ele chega aqui na região com 18 anos de idade. Ele vem acompanhando um tio que vai construir a estrada da polícia, a estrada nova, que depois vira estrada nova da polícia. Nesse período, quando ele chega no vale, já tinha algumas lavouras de café surgindo por aí. E Vassouras passa a ter essa importância política e econômica justamente pelo movimento feito pela questão do café, movimento financeiro e político também, porque Vassouras, a cidade de Vassouras teve 25 barões, pra você ter uma ideia, a quantidade. Então quase o município era muito grande. Então é construído um prédio em Vassouras em 1841, que é a Câmara de Comércio e Cadeia da cidade. A partir de 1842 à frente, Vassouras passa a ser o polo de comércio de café mais importante do Brasil, talvez até do mundo. E o Dr. José Joaquim, ele tinha assim o monopólio da compra e venda do café. Ele tinha uma casa de comércio no Rio de Janeiro, chamava Teixeira e Sobrinhos. Ele comprava o café dos fazendeiros de café daqui da região, os barões e fazendeiros, e mandava para o Rio de Janeiro. Assim o café saía in natura daqui.
no rio, ele fazia o primeiro benefício, que era descascar esse café, limpar, ensacar e mandava para a Europa. O café ele não era torrado no Brasil. Pelo tempo de viagem marítima, se fosse torrado no Brasil, ia chegar murcho e ácido na Europa, sem valor comercial. Então o café só era trabalhado aqui, só tirava a casca e era mandado para lá. O Dr. José Joaquim tinha um poder tão grande na questão do comércio do café, que qualquer saca de café que se quisesse um bom preço no Rio de Janeiro, tinha que ter o selo da família Teixeira Leite nas sacas de café. Então ele vai fazer uma grande fortuna sem plantar um pé de café sequer. Ele é tipo um atravessador, o comerciante de café. Ele comprava e vendia o café. E assim ele vai montar praticamente um império, que vem a ser conhecido realmente através da sua filha, Eufrásia Teixeira Leite, uma benemérita muito importante para a cidade de Vassouras. Eufrásia foi a primeira mulher brasileira a investir em bolsa de valores na Europa. Você tem uma ideia? Ela triplica a fortuna do pai investindo em bolsas na Europa. Hoje Vassouras tem o Museu Casa da Era, o Hospital Eufrásia Teixeira Leite e outros prédios importantes da cidade, justamente graças à visão que Eufrásia teve de investir na Europa e depois deixar tudo para a população de Vassouras. Ela faz o testamento dela, onde tudo que ela tinha fica em prol da cidade. O interessante que você falou aí, que agora a gente vem conhecendo as fazendas, a história do café. Engraçado que veio um café dentro de um buquê pro Brasil. É verdade. O Brasil cresceu tanto por causa do clima, que é ótimo para plantio de café, e começou a exportar para a Europa de novo. É verdade. E o Brasil, ele em certos momentos, até a questão da derrocada do café do Vale do Paraíba, porque esse café daqui da nossa região, ele vai migrando aos poucos para o lado de São Paulo. Então ele vai chegar no interior de São Paulo já nos anos 1900. E o que acontece? Ele também vai ser empurrado para o interior para o sul de Minas. Então, hoje o Brasil é o maior produtor de café arábica do mundo. Tá? O sul de Minas domina. E o Brasil, a questão da questão do domínio do café, vai trazer uma tecnologia muito avançada. O café foi muito forte. Até hoje. O café hoje é a segunda commodity mais negociada no mundo. Até hoje o café é valorizado. Muito valorizado. E o que acontece no Brasil, que boa parte desse café, praticamente 60%, 70% do nosso café, ele é mandado para a Europa. O maior exportador de café do mundo é a Alemanha. Então o nosso café é negociado lá fora, é vendido, torrado e distribuído. Muitas das vezes o cafezinho que a gente está tomando hoje, ele saiu daqui, foi para a Europa e voltou aqui. E a gente toma um bom café. E lá na Europa, a produção de café lá... Não, na Europa a questão do clima não vai favorecer. Não vai, né? Como eu falei, o primeiro pé de café foi plantado no Jardim Botânico de Amsterdã. Então esse café ele vai rodar o mundo, mas ele sai da Europa. Ele vai da África para a Europa, da Europa ele espalha pelo mundo. Hoje, no Brasil, quase todas as regiões plantam café. A Europa não vingou no café, não. Não vingou, justamente. Foi um atravessador geográfico, praticamente. É verdade. Na verdade, foi os alemães, os italianos, os franceses e os espanhóis que vão espalhar esse café pelo mundo. Entendeu? Nas suas colônias aqui, na América do Sul, América Central. Nos Estados Unidos não chegou o café. Quer dizer, até se plantou, mas não foi à frente. O que vai desenvolver os Estados Unidos nesse período onde o Brasil foi o maior produtor de café, é a questão do algodão, né? E outras coisas mais, mas o algodão foi muito forte, utilizando o mesmo processo, nosso processo aqui, a mão de obra dos escravizados. Tanto lá como cá, essa mão de obra ela foi extremamente importante, tá? Pela questão do desenvolvimento. Você tem uma ideia, a mão de obra escravizada vai proporcionar ao Brasil de Dom Pedro II, a segunda economia do mundo. Então, a riqueza do Brasil saiu do Vale do Paraíba. Naquele momento da história, a riqueza saiu daqui. E das fazendas históricas, dos barões, fazendeiros, é assim, o Brasil vai ficar um país rico. A região era muito prestigiada pela monarquia. Viu que aula? Vou mostrar um pouquinho agora do café aqui.
Aqui eu tenho a pulha aqui, ela mostra bem o processo desse café. Deixa eu estender aqui. Esse processo do café que eu estava citando, ele saía do Vale do Paraíba, ele era colocado nos terreiros de secagem de café. Os terreiros de secagem ficavam em frente à fazenda, geralmente de pedra. Então o café era seco, era movimentado de 20 a 30 dias e seco, guardado todos os dias da tarde na tulha, do lado. Havia uma movimentação de escravizados, na verdade havia uma pequena divisão, uma grande divisão, entre os escravizados domésticos que viviam perto da família, os escravizados que cuidavam do entorno, que era do terreiro de café, que o café tinha que ser movimentado o tempo inteiro, e havia um terceiro grupo que cuidava da lavoura do café. O café aqui na fazenda, ele começa a ser plantado atrás da casa e ele vai circular pelas terras. Então o café andava porque a terra é fraca. Então derrubavam-se a mata, que a região era coberta pela Mata Atlântica, e o café andava pelas terras. Um dos motivos que esse café vai acabar na região é a questão da distância que ele ficava do terreiro de secagem. Então, cada vez mais distante o café, mais mão de obra escravizada você ia precisar. A partir de 1860, há a proibição do tráfico dos escravizados. A partir desse momento, o café começa a fracassar no vale. Havia o pé de café sendo plantado, mas a mão de obra para trazer esse café até o terreiro, ela passa a ser muito cara. E assim, o escravizado, ele não poderia ser capturado e trazido ao Brasil, e as fazendas de café não tinham como comprar escravizados para poder trabalhar. Lembrando que a região teve muitos escravizados. Você tem uma ideia, só no caso do Valongo do Rio de Janeiro, chegaram mais de 1 milhão de escravizados. Aqui teve também. Aqui teve também. Cerca de quantos? Em torno de 383 escravizados. O Coronel Quintiliano, ele tinha, assim, dentro de um contexto de sociedade pensado pelo Barão de São Luís, ele era assim, o comerciante, ele fazia o comércio e também ele cuidava da logística. Por quê? As fazendas muito próximas, o exemplo disso é a Fazenda São Luís, você vê a parte de ruínas que tem por lá, a senzala é pequena. Então, provavelmente, o Coronel Quintiliano, ele mobilizava não só os escravizados dele, mas também das outras fazendas para fazer o plantio e a colheita. A biografia do coronel mostra, primeiro, que ele era um homem muito observador, e segundo, que era um excelente comerciante. E com isso vai trazer também o senso de logística dele. Então ele tinha essa função dentro dessa sociedade pensada pelo Barão. Esse daqui é o primeiro estágio do café. Esse é o primeiro estágio do café. Ele era assim, né? Ele vinha assim para começar todo o processo. O café, ele era colhido, colocado no terreiro. O café, naquele período, era separado da seguinte maneira. Geralmente jogado dentro de um tanque com água. O café bom pesado vai para o fundo e o ruim boiava. E o café que ia para o fundo do tanque, ele ia para o terreiro principal, aonde ele teria uma qualidade melhor. E aquele café que boiava, que geralmente o boia, né, conhecido boia, ele era colocado num terreiro lateral, porque ele não era descartado. Na verdade, ele era utilizado na fazenda. Ali do fogão ali, a gente tem um processo muito interessante do café. Ele passava pelo processo de pilagem para tirar a casca do café. Depois ele era colocado dentro dessa bola. Essa bola funciona assim. Ela ficava em cima do fogão e ela era rogada. De 45 minutos a 1 hora, ela fazia esse movimento. E assim o café entrava no processo de torragem. Esse café aqui, olha, é um café de boa torragem. Você vê a cor dele é amarronzada. Então esse café é um café bom para se tomar. Esse café era um café de péssima qualidade. Então, para ele entrar num processo de torragem, praticamente ele virava carvão. E depois ele era moído nessas máquinas. Essa é uma máquina francesa da Peugeot e essa aqui é uma máquina brasileira, da Fundição Progresso. Eu tenho uma dessa em casa. Então, isso aqui é uma máquina do século XIX que fazia a moenda do café. Funciona. Nós temos essa aqui. Não, ele saiu um pouquinho menos. Nós temos essa. Essa aqui? Essa máquina é uma máquina francesa. É da Peugeot mesmo. A Peugeot só vai desenvolver a questão dos carros, né, a partir da Segunda Guerra Mundial. Impressionante.
Esse café aqui é o café... É o café que a gente bebe normalmente. Esse é o pronto já. Esse café é o café torrado. Torrado? Eles usavam antigamente para fazer a torragem. Pronto para fazer já. Esse aqui na verdade passa pelo processo da moenda e vai. Esse estágio aqui é o último estágio. É o último estágio. Esse é o estágio da torragem. O café, ele vai ser armazenado sempre dessa forma aqui, ó. Sempre dessa forma ele vai ser armazenado, tá? Porque aí aqui ele já está pronto, ele vai ser acomodado e para poder ser torrado, entendeu? O Brasil hoje, como eu estava citando, ele tem um desenvolvimento muito grande na questão do café. Então hoje, claro que existe em torno de 3.500 associados que trabalham com café gourmet. O café, ele tem um negócio muito forte. Esse café, é um café de qualidade, mas esse café, para que esse cidadão ganhe dinheiro com um café como esse, ele tem que agregar valor, entendeu? Então, quanto mais qualificado for o café, mais dinheiro ele vai ganhar. Sim. Mas a produção do café em si, ela é em muita quantidade. Hoje tem lavouras do Brasil com 10 milhões de pés de café. Então, e ele espalhado pelo Brasil inteiro. E ali a gente já tem o café torrado também. Aqui já tem o café torrado. E esse aqui é o café. Esse café é o café moído. Esse processo aqui, quando a fazenda ela começa a desenvolver o turismo, a gente já está numa estrada já há bastante tempo. A partir de 2013, a fazenda começou um projeto pedagógico. Então esses dois espaços, tanto o espaço do Museu do Café como o espaço de Memória Senzala, ele foi pensado para esse projeto pedagógico. Esse projeto é em cima de uma lei federal, que é a lei da introdução da cultura afro-brasileira nas escolas. Então a gente começou esse projeto aqui na região falando sobre os barões e os escravizados. Tanto é que é o nome do projeto. Esse projeto ele era focado em cima das escolas públicas da nossa região. Então já passaram aqui na fazenda mais de 13 mil crianças conhecendo um pouco da nossa história, a história do Vale do Paraíba. Você falou que é de Rio Preto e não conhece todas as fazendas. Então próximo aqui. Mas isso não vamos dizer que não é privilégio só seu. As crianças aqui, a ideia da fazenda e a ideia desse projeto é mostrar um pouco da história da nossa região. Então esses dois espaços, eles foram pensados justamente para o projeto pedagógico. Hoje até porque o projeto antes ele tinha uma parceria com o governo do estado do Rio de Janeiro, hoje as escolas particulares que vão fazer todo esse movimento pedagógico, eles trabalham bastante isso, as escolas, e a gente recebia muita criança. Aí em torno de 5 ou 6 escolas por semana. Esse espaço aqui é do café, exclusivo do café. Do café. Aquele espaço ali? Aquele espaço é espaço de Memória Senzala. A gente tem um videozinho que a gente coloca aqui que fala sobre a trajetória do café, onde ele surgiu, como ele vai rodar o mundo e como ele vai chegar no Brasil. Aí é mais ou menos o que eu falei, só que eu vou falar mais um pouco sobre a história do café, a chegada do café no Vale do Paraíba. Uma aula que dá aqui. Na verdade, o intuito é que as pessoas conheçam o café. A partir do momento que se fala do café, a gente vai falar dos escravizados. E o mais interessante disso é que os escravizados, os negros africanos, vieram de lá para cuidar do café aqui. Vieram não, foram capturados lá, que acho que foi a parte mais covarde da nossa história, trazidos para cuidar da lavoura do café. Então, a ligação do café com a África é muito forte mesmo. A região de Vassouras foi a região que teve mais escravizados no Brasil do século XIX.
Olha, eu não sabia não. E com isso, você pensa, traz a riqueza também. O escravizado tinha um valor comercial. Tanto é que quando houve começava a derrocada do café, a mão de obra escravizada, ela passa a ser a moeda de compra e venda. Muitos herdeiros dos barões sobreviveram por algum tempo negociando escravizados e assim podiam sobreviver. Era o negócio deles. E havia, como que esses escravizados chegavam aqui na nossa região? Havia uma divisão. Aqueles escravizados do litoral, geralmente eles ficavam na capital, porque eles já tinham a questão do comércio, então sabiam negociar. Por isso que a gente vê muita imagem de Debré, eles fazendo comércio nas capitais, principalmente no Rio de Janeiro. Geralmente o escravizado que chegava no Vale do Paraíba era aquele que vivia mais no interior da África, com certeza trabalhava mais na agricultura. Então esse escravizado vinha para o Vale do Café, vinha para o interior do Brasil para poder cuidar das fazendas. Esse espaço, como eu falei, ele foi pensado e planejado para mostrar como era uma senzala. Na verdade, a senzala não teria esse monte de objetos, era um espaço muito simples. Eles saíam muito cedo, chegavam muito tarde. Então, na verdade, eles vinham para descansar, para dormir. Então, era um espaço extremamente simples, onde eles dormiam em esteiras, né? Como essa está encostada ali, ou então em camas de bambu. Os objetos são, ali temos um pilão para pilar o café, feijão. Esses potes aqui, eles eram para levar a água para dentro da casa. A casa não tinha nem banheiro, nem água encanada. Então, do lado da casa havia uma mina, o escravizado pegava a água, o escravizado doméstico, fazia esse movimento para poder fazer a lida da casa. Essas panelinhas que estão atrás de você são peças europeias. O Brasil tinha dificuldade na questão da siderurgia. Eu tenho uma dessas também. Daquela região de vocês lá deve ter bastante coisa. Eu tenho uma dessas também. Aí tem essas peças eram vendidas pelos mascates na fazenda e na corte também. E esse banco aqui é um banco parideiro. Geralmente a casa tinha também, lá na casa vocês vão ver, mas a escravizada que fazia o parto das outras escravizadas utilizava esse banco, muitas das vezes dentro das lavouras de café. Banco parideiro. Eu já vi um banco desse em algum lugar. Ah, com certeza. Lá na casa de Erli. Ah, na casa da minha cunhada. Tem também. Ela me formou, ele todo bonitinho, pintou. A minha... que estragou o banco. Acho que ela é tia do meu pai. Ela foi uma sinhá da época lá. Ela foi importante também, tinha uma fazenda importante. Ela tinha um banco desse. Só que aí ela pegou o banco que estava muito deteriorado. E ela arrumou o banco, reformou, mas aí reformou de outra forma. Mas só pra manter mesmo. Não estragou o banco, pode ficar tranquilo. Então essas fotos na parede, essa foto aqui é uma foto que representa o leilão dos escravizados, pelas figuras em torno ali, provavelmente foi nos Estados Unidos. Né? E essa mulher, talvez seja uma das histórias mais interessantes do Brasil do século XIX, seja dessa mulher. O nome dela é Luísa Maim. Luísa, ela chega no Brasil, na Bahia, em Salvador, no iníciozinho do século XIX. E ela veio de uma região da África que chegava poucos escravizados aqui. O que acontece? Os escravizados eram divididos. O norte da África, os escravizados vinham dos Estados Unidos e América Central. Os navios negreiros usavam a corrente marítima. E o sul da África abastecia a América do Sul, pela corrente marítima também, direto. Ela chega do norte da África. A Luísa, ela é uma malê. Os malês geralmente eram muçulmanos. A Luísa, ela chega no Brasil, como todos os escravizados. Logo em seguida ela vai ser adquirida por um senhor. Ela era uma escravizada doméstica. E esse senhor mandava ela fazer cocadas e vender nas ruas de Salvador. E a Luísa, toda vez que fazia uma cocada, ela fazia uma cocadinha a mais. Em 1812, ela consegue comprar a sua carta de alforria. Ela virou uma mulher livre e continuou vendendo cocadas em Salvador. Em 1819, ela vai movimentar uma fuga de escravizados, conhecida em Salvador até nos dias de hoje como a fuga dos malês. A Luísa troca bilhetes. Os malês eram muçulmanos e rapidamente no Brasil aprenderam a ler e escrever em português. Então,
ela trocava bilhete com esses malês e organizou a fuga. Fugiram, mas durou 2 dias só. Os bilhetes caíram na mão das autoridades. Eles foram capturados, quem tinha seu senhor foi devolvido, e a Luísa, por ser uma mulher livre, ficou 4 meses presa. Depois ela foi liberta. Seguiu sua vida normal. Em 1835 ela faz outra revolta. Também vão ser capturados. A Luísa ainda consegue fugir para o Rio de Janeiro. Ela vai ser capturada no Rio de Janeiro e levada de volta a Salvador. E a condenação dela foi a seguinte: ela seria levada de volta para a África. A sentença que ela ia ser levada para Moçambique. Mas isso não acontece. A Luísa vai ser levada para uma fazenda no interior do Maranhão e ninguém mais vai ter notícia de Luísa amanhã. Bom, Luísa sumiu do mapa. A Luísa teve um filho. Esse filho, com 7 anos de idade, ele vai ser levado para São Paulo. O pai dessa criança, o marido da Luísa, entre aspas, ele era um português, um homem branco, viciado em jogo de cartas. E numa roda de carteado, ele adquire uma dívida enorme. Ele pega seu filho e entrega para pagar a sua dívida. Essa criança vai ser levada para o interior de São Paulo. De certa forma, vai ser alfabetizada, vai virar um escravizado doméstico. Vai aprender a ler, a escrever. Aos 16 anos de idade, ele vai ingressar na justiça, com o apoio de quem era o seu senhor. Por quê? Ele nasce de um ventre livre, ele era um homem livre, pelas leis brasileiras. Sim. E ele vai conseguir sua liberdade. Próximo passo dele, vai se matricular numa faculdade. Na verdade não se matricula, ele começa a assistir às aulas na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, como ouvinte. A história de Luiz Gama, o primeiro advogado negro do Brasil, no 4º período vai se entrelaçar com a história de Dom Pedro II. A faculdade proíbe que ele frequente a aula, ele tinha que ser matriculado para poder continuar assistindo a aula. Ele não tinha dinheiro. A história de Luiz Gama caiu nos ouvidos de Dom Pedro II, que resolve pagar a faculdade dele. Lembrando que a família real do Brasil, a família de Dom Pedro II, eles não tinham escravizados. Todos que viviam em torno de Dom Pedro ganhavam salários, eram homens e mulheres livres. O que acontece? Ele vai continuar sua faculdade, vai se formar, mas pelas leis brasileiras do século XIX, um homem negro não tinha direito a diploma. Ele podia até praticar o direito, mas não tinha o direito ao papel. Ele era um rábula, o conhecedor, mas ele não tinha o documento que mostrasse que ele era advogado. Mas isso não teve influência nenhuma. O Luiz Gama, ele acaba se aproximando muito de Dom Pedro, e Dom Pedro fazia o seguinte: ele abria brechas na lei, na questão dos escravizados. E nessas brechas, Luiz Gama entrava na justiça e desapropriava os escravizados daqueles senhores que deviam dinheiro à monarquia. E quando ele devolvia Dom Pedro na mesma hora assinava a carta de alforria. Essa movimentação jurídica de Luiz Gama libertou no Brasil 550 escravizados. Luiz Gama, ele não foi só um grande advogado. Luiz Gama foi um grande jornalista, ele desenhava muito bem, e foi o homem que mais lutou pela libertação dos escravizados no Brasil no século XIX. A sua movimentação nessa questão da libertação era muito forte. Infelizmente, Luiz Gama morre 4 anos antes da libertação dos escravizados no Brasil, que foi assinado em 1888 pela princesa Isabel, né? Bom, esse espaço de memória, ele tem outros objetos muito interessantes. Por exemplo, a construção da casa. Geralmente, era um arquiteto que era contratado, um português, e quando ele vinha construir a casa, primeiro ele mostrava o projeto. Se não fosse projeto exclusivo, ele não construía, o dono da casa não queria projetos exclusivos. E a mão de obra que construía não era da fazenda, geralmente era uma mão de obra trazida pela pessoa que vendeu o projeto, uma mão de obra terceirizada. Toda a fazenda do Vale do Café é uma diferente da outra. Todas elas diferentes uma da outra. Alguma característica, mas na verdade a essência dela é totalmente diferente. A gente vai ver da casa que o contexto é muito parecido: comercial, social e parte íntima. Todas as casas ela vai ter esse processo, entendeu? Até mesmo para poder preservar a família. Aqui não tinha castigo de escravo, não tinha essa coisa mais forte, mais pesada não, né? Te afirmar, a gente não pode. Mas você pensa bem, eram 300 escravizados. Como que o coronel Quintiliano ou os outros fazendeiros da região, onde todos eles tinham peças de tortura, que eram peças de tortura,
eles iam controlar esses escravizados, sem pagar salário, trabalhando 10, 12 horas por dia. Afirmar a gente não tem A gente não tem como afirmar, mas eu acho muito difícil não ter acontecido. Sim. Por sinal, é o pior momento da história do Brasil em todos os tempos. Sem dúvida. Porque a escravidão no Brasil, ela trouxe riqueza, mas também um sofrimento gigantesco, gigantesco. As pessoas eram capturadas, trazidas para cá, sem saber para onde estavam indo. Chegavam no Rio de Janeiro, eram trazidos para o interior, sem saber para onde estavam indo. Muitos morriam na travessia? Muitos. Aqui, ó. Perguntei, agora que eu vi. Mas há um detalhe, por exemplo, o escravizado, ele tinha uma doença chamada banzo. O banzo é a tristeza que se transforma em depressão. Essas peças aqui, elas não ficavam dentro de senzalas. Elas ficavam num espaço separado. Por quê? Se o escravizado ficasse deprimido, ficasse com banzo, ele diminuía o ritmo da lavoura. E como os fazendeiros de café eram muito financistas, eles não queriam perder dinheiro. Então havia setores na fazenda onde tinha essas peças para eles serem escravizados. Geralmente, todos sabiam que eles estavam sendo maltratados, mas não estavam vendo. Era uma tática do dono da fazenda. Consequentemente, caía a produção da fazenda. Com certeza. Então, isso era muito utilizado. Essas peças, essa peça aqui é um viramundo. O viramundo é perna, braço, braço e perna. E a posição, ele ficava praticamente agachado, olhando o mundo por baixo das pernas. Por isso, o viramundo. E embaixo, um cepo. O cepo, eles ficavam sentados no chão com as canelas presas. E assim dias e dias e dias. Não é fácil não. Essas máscaras na parede, elas são máscaras de ritos religiosos na África. O escravizado, quando chegava no Brasil, ele logo era batizado e renomeado. Então, por exemplo, o escravizado que vinha para a lavoura do café, ele levava sempre o segundo nome da sua origem. Manuel Congo, Epifânio Moçambique. Epifânio, ele foi um personagem importante da fazenda São Luís. Epifânio era um escravizado que vivia próximo ao Barão de São Luís. Tá? E o Manuel Congo, ele foi, junto com a Mariana Crioulo, eles pensaram a revolta que ocorreu em Patidoféries, em 1842. Então, eles fugiram, mas o Epifânio também teve uma participação. E aqueles escravizados que viviam na cidade, geralmente levavam o segundo nome do dono, mas da seguinte maneira, ele era registrado assim: se o dono chamasse Manuel da Silva, isso é um exemplo, o escravizado ia chamar Joaquim Silva. Eles não colocavam o nome completo, porque pelas leis brasileiras, se ele tivesse o nome completo, ele virava herdeiro. Essas máscaras aqui, elas são do norte da África. Você pode perceber que ela tem algumas influência egípcia. Então, essas máscaras eles não utilizavam no Brasil. Então, elas têm todo colorido, mas essas aqui, provavelmente os escravizados dessa região, do norte, iam para os Estados Unidos e América Central. Aquelas outras lá, não. Essas são do sul da África. Essa é do povo Banto. O povo Banto foi a grande maioria dos escravizados que chegaram ao Brasil. Tem alguma diferença de máscara? Assim, porque tem umas que são mais comuns, aquela lá também a máscara normal, não tem nenhuma... Não, na verdade são máscaras de ritos religiosos lá. Então, dependendo da região e da etnia, ela tinha o seu simbolismo. Tá. Então é só simbolismo, tem uma diferente da outra. Eu quero mostrar para você uma coisa aqui fora muito interessante, como que o café era plantado naquele período. E a gente sofre as consequências até dos dias de hoje por causa desse café plantado dessa maneira. Essa foto aqui, olha, uma foto muito interessante. Ela foi tirada no Brasil, no Vale, no século XIX, e mostra o café plantado em linha reta. O café era plantado assim por um motivo. O coronel Quintiliano, os outros fazendeiros, e as fazendas eram situadas para isso, para ter o controle visual. Ele ficava daquela parte de cima do alpendre, tomando conta dos escravizados trabalhando no meio da lavoura do café. Então o café era plantado em linha reta no morro, para ele ver a movimentação dos escravizados. Só ficavam indo e voltando. Indo e voltando. Eles não conseguiam se esconder atrás do pé de café.
Hoje o café é plantado em curva de nível, que é o certo a ser plantado. O cara é muito inteligente. É, só que acontece o seguinte, quando chovia, lavava o solo. Então tudo que era nutriente da terra era jogado para dentro dos rios e a terra ficava pobre. Como eu falei para você, o café começa a ser plantado atrás da casa e vai circular pelas terras. O Vale do Paraíba, a grande maioria dos morros são dessa forma. Esse capim é o capim braquiara, que é um capim que foi introduzido na região na década de 40. O capim braquiara é um capim de savana africana, que foi colocado justamente porque depois do ciclo do café veio o ciclo do leite. Então a região era uma grande bacia leiteira. Então trouxeram esse capim justamente para poder ocupar esse espaço. Esse capim, de certa forma, ele é uma praga, porque onde o braquiara está plantado não cresce mais nada, só cresce o braquiara, ele abafa o solo. Se não tivesse o braquiara, com certeza a mata já tinha se refeito. Aqui atrás da casa é um bom exemplo disso. Esse café, quando foi plantado atrás da casa, eles usavam uma técnica para trazer o café muito interessante. Eles escolhiam, no primeiro momento, é claro, lugares que descia muita água do morro, onde tinha mina. Então eles faziam a calha e quando puxava o café, jogava na calha. O café descia o morro sendo lavado. Então quando chegava no tanque, ele caía, era separado, como eu expliquei. O café bom ia para o fundo e o ruim boiava. O boia vinha para esse terreiro lateral e o café bom para o terreiro principal, que era aqui à frente da fazenda. Debaixo desse gramado é pedra. Então o café era movimentado o dia inteiro. No final da tarde ele era guardado na tulha, onde hoje é o nosso restaurante. No dia seguinte o processo era refeito. Esse processo levava de 20 a 30 dias. E daqui o café ia para o Rio de Janeiro. Lembrando que a viagem levava de 10 a 12 dias, tá? Nossa. Em lombo de burros e mulas. Vamos caminhar para casa lá? A questão do controle visual era muito importante, por isso que a casa era construída em pontos estratégicos. Então ele tinha dois alpendres, o de baixo, aquilo é cantaria portuguesa, e o de cima. Na verdade, lá embaixo ele tomava conta de tudo, e aqui em cima ele sentia o dono do mundo, né? Você imagina, ó, tem isso tudo que é meu. Ele é tudo... Bom, os dois lados são pedras? São pedras, eram terreiros de secagem de café. Então ele tomava conta daqui, da lavoura do café, do terreiro, e controlava até o tempo, sabe por quê? A chuva forte sempre vem de Vassouras para cá. Então quando o tempo ficava muito fechado para lá, ele logo tirava o cafezal dele, do terreiro, para não ter umidade. E assim não perdia a qualidade. Então era muito importante para ele ter esse controle aqui. E aqui tem uma coisa muito interessante, aquela casinha branca lá em cima ali. Essa fazenda era muito bem situada. Uma das vertentes da Estrada do Comércio, que ia em direção a Petrópolis, passava aqui em cima, aqui, ó. Então os tropeiros desciam até aqui para negociar com o Coronel Quintiliano. Pegavam água, se abasteciam, a fazenda era uma referência, e eles passavam por cá. Essa fazenda, a Fazenda São Luís da Boa Sorte,
que no século XIX eram duas fazendas. A São Luís era na parte de lá, onde tem a capela, e aqui a Boa Sorte. Lá pertencia ao Paulo, ela foi fundada em 1835, Paulo Gomes Ribeiro de Avelar. E essa fazenda de cá, a fazenda do Coronel Quintiliano. Quintiliano Gomes Ribeiro de Avelar, o irmão mais novo. A ideia do contexto de sociedade era onde o Coronel Quintiliano, que sabia ler, sabia escrever, era um homem de boa articulação, seria o comerciante. Se tem uma ideia, a fazenda de lá, a estrutura onde era a casa, era uma casa pequena. Era outro detalhe muito interessante dos fazendeiros de café daqui da região. Geralmente ele tinha 3 casas, os da região de Vassouras. A fazenda onde ele ganhava o seu dinheiro plantando café, que a fazenda era uma verdadeira cidade, produzia um pouco de tudo. Uma casa na cidade de Vassouras, onde ele ia negociar o café, passava um tempinho, e outra casa no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro ele passava temporadas, aquela história, quem não é visto não é lembrado. Então quando ele estava no Rio de Janeiro, ele estava fazendo um movimento político, e assim fazendo festa, participando da corte. Com certeza ia fechar um bom contrato, ia pegar um bom dinheiro emprestado, fazer negócio na corte era muito importante. E ter uma casa no Rio de Janeiro era muito importante também. Eu tô aqui, vou mostrar meu café para você. Mas geralmente o café era negociado em Vassouras. No Rio de Janeiro ele ia gastar o dinheiro mesmo. Bom, aqui vocês podem perceber que o controle é total, né? Aquela casinha era o quê? Uma mina d'água. Então eles passavam por lá, pegavam a água. Eles pegavam água lá. Essa BR, a BR-393, bom trecho dela, boa parte do trecho dela, ela é o antigo trecho da antiga estrada que cortava por cá. Aqui, por exemplo, ela não vai seguir, ela vai seguir por dentro aqui e vai sair em Maçambará, que é um distrito aqui próximo. Aqui à frente, mais 8 quilômetros à frente, tem Andrade Pinto, que também é um distrito bem antigo. E por ser muito antigo, ele tinha uma proximidade muito grande com a fazenda. Essa fazenda aqui, a fazenda São Luís da Boa Sorte, e algumas outras aqui do entorno, eles são oriundos da fazenda mais antiga da nossa região, que é a fazenda Pau Grande. A Pau Grande é entregue à família Gomes Ribeiro de Avelar em 1720. Ela fica a 40 quilômetros daqui no município de Pati do Alferes. Uma fazenda belíssima que existe até nos dias de hoje. Lá é a sede, foi a sede da fazenda, que no início começa com cana de açúcar. Inclusive o casarão tá lá e tem a estrutura do antigo engenho. E depois, já no século XIX, que ela começa a se plantar café. Então os Gomes Ribeiro de Avelar chegam de Portugal, vêm para cá, vêm para o Rio de Janeiro, eram comerciantes, e por ter todo esse prestígio vão ganhar umas terras na região. Lembrando que a região toda ela era de Mata Atlântica, e ela vai ser colonizada. Então eles vão derrubar as matas para poder montar as fazendas, que depois viraram fazendas de café. Olha o que tem aqui dentro, que coisa absurda. Nossa Senhora. Esse espelho, olha o espelho, aquele famoso espelho que a gente vê na maioria das fases também, a gente viu em todas até agora. Todas elas você vai encontrar. E outro detalhe, em frente à porta, de frente para a entrada da casa. E diziam que todo mal que vem da rua bate no espelho e volta para lá. Aqui ó, o exemplo maior, olha lá, de frente para a porta. Mas isso era um simbolismo muito forte aqui na região. Essa casa, ela hoje tem toda a característica de uma casa do século XIX. Foi construída em 1842 pelo Coronel Quintiliano e era uma casa de negócios. Uma casa de negócios geralmente era dividida em partes: comercial, social e parte íntima. Daqui só adentrava se fosse convidado pelo dono da casa. E outro detalhe, uma casa de negócio, uma casa comercial, na verdade uma casa de negócio mesmo, quem atendia aqui não era o dono da casa, era sim um escravizado responsável pelo setor. Eles andavam elegantes, apesar de andar em estrada empoeirada, andavam de cartola e casaca. Então quando ele chegava aqui, o comerciante, o dono da fazenda, no caso o coronel, estaria lá no escritório aguardando, o escravizado ia receber, tirava a cartola e a casaca, indicava o oratório, para ele fazer suas orações, mas antes ele passava naquela peça em cima da mesa ali, que aquilo ali é um gomil. Como a casa não tinha banheiro nem água encanada, ele lavava o braço e o rosto, fazia suas orações. Isso era importante porque um bom comerciante no século XIX era um grande observador. Quando ele estava fazendo a oração, se tivesse peças de prata, ouro, sabia que o dono da casa tinha dinheiro e condições de comprar. Depois ele saía para o escritório para poder negociar. E assim, a negociata demorava um pouquinho.
Tinha aquele comerciante, aquele negociante, o tropeiro, que queria fechar o negócio e seguir viagem, queria ir de fazenda em fazenda. Mas havia aquele que tinha um pouquinho mais de paciência e pedia hospedagem. O dono da casa não negava, mas também não deixava ele adentrar a casa. Tinha a família dele, ele tinha que preservar. Então ele oferecia um quarto que tem aqui na frente, eu vou mostrar para você, alcova. Alcova é um quarto sem janela, não tinha conforto algum. Então o cidadão, quando chegava ali, vamos andando devagarzinho para a gente conhecer, chegava aqui na porta da alcova, esse escravizado do setor estaria aqui aguardando ele, com o gomil em uma mão e o urinol na outra. Entregava ele adentrava o quarto, era trancado, e nessa cadeira baixa, esse escravizado do setor ficava sentado tomando conta da porta a noite inteira. Só ia abrir essa porta no dia seguinte. Olha isso, sem janela, sem nada. Sem nada. Ele não era de confiança. Ele tinha que ser vigiado. Por isso que o escravizado ficava aqui e a porta trancada. Ela não era a cama da alcova, não. Essa cama aqui é uma cama de viúva. Estreita e curta. Estreita porque só a viúva dorme. E curta porque havia uma orientação da igreja para eles não deitarem de comprido. Porque quem deitava de comprido era defunto. Então a morte poderia chegar e pegar de surpresa. Então a cama tem muitas almofadas e travesseiros, justamente por isso que eles dormiam recostados. Outro detalhe é a questão da altura da cama. A cama é alta assim por quê? O que ficava debaixo da cama era o urinol. E para o cheiro não incomodar, a cama era mais elevada e coberta de cobertores e iam abafar o cheiro lá de baixo. Essa é uma cama de viúva, não era a cama da alcova. A cama da alcova geralmente era uma cama muito simples, muito dura. O cidadão passava apenas uma noite. Pra ele não ficar aqui mais. Não pedir 2 dias de hospedagem. Caraca. Esse móvel aqui é um móvel muito interessante. Ele é um móvel espanhol. Esse móvel, ele era usado para fazer negócios. Então, ele na verdade é um cofre. Quando o coronel Quintiliano, ele provavelmente tinha um móvel desse, saía para negociar fora da fazenda, ele levava esse móvel. Dois escravizados da maior confiança carregavam, a chave ficava na cintura dele pendurada, e cada negócio que ele fazia, ele guardava dentro de uma gaveta como essa. Então fechava o negócio, guardava aqui dentro. E assim ele ia completando. Quando ele completava ela toda, ele voltava para casa. Ele estaria com a burra cheia. Você já ouviu falar quando o cidadão está com a burra cheia, está com muito dinheiro? É justamente por causa disso. Ele fechava aqui? Ele fechava, ela tem a chave, trancava, e aonde ele ia, não perdia de vista sua burra. A chave da casa, 990 gramas de chave. Imagine que a casa tem 25 portas. Nossa, o tamanho do chaveiro. E essa peça aqui, que é uma peça muito interessante, é uma peça que não tem corte. No século XIX, as pessoas que viviam por cá eram extremamente supersticiosas. Jamais eles iam apagar a vela soprando ou então apertando a chama com a mão. Diziam que cada vez que soprava uma vela, apagava 1 ano da sua vida. E quando apertava a chama com a mão, apagava a chama do coração. Se fosse um senhor, nada benevolente. E se fosse uma donzela, não se apaixonava nunca, que estava com a chama da paixão apagada. Então eles usavam a tesourinha para poder abafar e cortar a chama. E você já ouviu falar sobre essa tesoura? Essa tesoura é uma espivitadeira. Aquela história, apaga o fogo, criança espivitada. Vem dessa tesourinha, que é uma peça francesa. E embaixo aqui é o berço da espivitadeira. Espivitadeira. É. Só para apagar a velhinha. Outro detalhe das casas do século XIX, isso em quase todas elas, e você vai ter oportunidade em outras fazendas de ver, é a questão da figura de Dom Pedro II e Dona Teresa Cristina. Então toda casa que as pessoas apoiavam a monarquia, tinha a figura do imperador. Dom Pedro II, uma figura fantástica. No Vale do Paraíba ele teve uma importância muito grande, e o Vale do Paraíba foi muito benéfico ao Dom Pedro II. Dom Pedro II ele era um homem extremamente inteligente. Dom Pedro falava 22 idiomas, 17 perfeitamente. Era um homem das ciências, das letras. As maiores obras literárias traduzidas para a língua portuguesa do século XVIII e XIX foram feitas por Dom Pedro II. Tem um fato que eu gosto de citar sobre a ida de Dom Pedro II aos Estados Unidos. Dom Pedro ele foi convidado a ser presidente da Feira de Ciências da Filadélfia.
E ele encantou tanto o povo americano que em 15 dias ele ficou 30. E vai participar da feira de Chicago, que era a maior do mundo. E lá ele conheceu o Graham-Bell. O primeiro telefone instalado no mundo foi do Palácio de São Cristóvão ao Palácio do Catete, a mando de Dom Pedro II. Dom Pedro foi tão reverenciado nos Estados Unidos que esse documento existe, está na Biblioteca Nacional. Um jornal americano fez, no último dia de Dom Pedro, fez uma homenagem a Dom Pedro, uma página inteira. E nele está assim, traduzido: quem dera que Pedro II fosse norte-americano, seria um grande presidente, um lorde. Teríamos um lorde presidente dos Estados Unidos da América. Dom Pedro teve 14 mil votos nos Estados Unidos, era ano de eleição. Quase que a gente perdeu o Dom Pedro. É. Não, na verdade, Dom Pedro ele era uma figura fantástica, um homem extremamente inteligente. E embaixo, Dona Teresa Cristina. Dona Teresa é a esposa de Dom Pedro, imperatriz brasileira. Ela tinha origem italiana, e ela era assim, uma pessoa extremamente bondosa. O primeiro movimento de caridade dela, quando chegou, botou os pés no Brasil, tudo que ela tinha de joias, objetos de valor, ela vai doar para os pobres. Dona Teresa era uma excelente mãe. Ela fazia questão de cozinhar para os seus filhos. Por sinal, a monarquia brasileira não tinha nada de riqueza. Eram pessoas muito simples. Dom Pedro era uma pessoa muito simples. E Dona Teresa Cristina tinha um prato preferido das crianças que acaba sendo de tanta importância que todas as recepções promovidas por Dom Pedro ela participava. Era a coxinha de galinha. Dona Teresa Cristina inventou a coxinha de galinha. Muito bom, Dona Teresa. Até hoje faz sucesso. Ainda mais se ela tiver com catupiry. Né? Até hoje faz sucesso. Aqui a gente tem essas imagens de São José e São Lourenço, do século XVIII e XIX. São dois santos do pau. Esse aqui é por baixo, esconde o ouro, e esse aqui é nas costas. E embaixo um arcais, também do século XIX. O arcais é um móvel de sacristia de igreja. Então o padre mandava passar e engomar suas roupas e guardava aqui dentro tudo que ia usar durante o ano. Então, dependendo da época que ele ia usar, tirava, usava e depois guardava de novo. Dizem que o padre não tem mulher para passar a sua roupa, né? Aqui na fazenda, naquele período, havia um padre que morava por aqui. O nome dele era Padre Cláudio, amigo de infância do coronel. Ele rodava a região inteira, mas aqui ele vivia. O quarto dele saía dá acesso direto a dentro da capela. Então ele tinha acesso à área social e comercial. E quando ele celebrava as missas aqui, ele dividia o povo. Lá fora os escravizados, aqui os não íntimos e aqui dentro a família. As imagens são todas elas século XVIII e XIX, e no centro a imagem de São Luís, rei de França, em homenagem ao barão de São Luís. Aqui a gente tem a parte íntima da casa. Nossa, olha isso. Essa sala era conhecida como a Sala das Senhoras, onde as mulheres ficavam no século XIX. Aqui ficavam aprendendo a bordar, a costurar, os afazeres da casa e recebendo senhoras importantes que vinham com os senhores a negociar com o coronel. Isso daqui eu vejo muito, eu até comentei na última que a gente foi, eu tinha lá em casa umas cadeiras de palhinha. Com palha, e era muito da época, né? Ah, sim. Cama, não é cama, um sofá assim que tinha também a ali, igual tem ali as marquesas. Aqui é o quarto do padre. Como a gente conversou, a fazenda hoje ela funciona como hospedagem, né? Uma fazenda que hospeda. Então as pessoas vão aqui e vão curtir essa questão de estar dentro de uma casa do século XIX. A maioria das coisas aqui são... Todas elas são do século XIX, menos a televisão e o ar-condicionado, né? Sim. Mas são todas elas, não pertenciam à casa na época, foram encontradas poucas peças, mas são peças que foram um grande garimpo, na verdade. Peças que foram do período do século XIX, a grande maioria do ciclo do café. Aqui à frente a gente tem outro quarto muito interessante, que é o quarto do filho viajante. O filho viajante era aquele que, dentro do contexto da casa, era escolhido a estudar na Europa, para mais tarde voltar e ajudar na administração da fazenda. Como ele ficava muito tempo na Europa, quem usava esse quarto era a sogra. Quarto da sogra. É o quarto da sogra. Essa
Cama é grande, hein? É. Isso aqui. Isso aqui também é tudo de época mesmo, né? Tudo de época. Muito conservado, por sinal. A manutenção da fazenda é muito Olha boa. que bacana. Esse armário é um armário do Tibete. É um armário de cozinha. E aqui são condimentos que eram usados. Ele é tanto por dentro quanto por fora. Ele é todo decorado. Olha só. Ele é todo ele são condimentos que eram colocados aqui. Quer dizer, o cara quando ia fazer a compra levava o armário, né? A gente pegava, enche aí. Vou mostrar para vocês agora aonde as mulheres não entravam. A sala dos senhores. O trabalho feito de recuperação foi muito bem feito. Essa era a sala dos senhores, onde as mulheres não entravam. Aqui eram reuniões. Aqui os homens se reuniam para falar de política, negócio, fumar um bom charuto cubano, cheiravam rapé e mascavam fumo com mel. Essas peças no chão são escarradeiras portuguesas e as de lá, cuspideiras francesas. Havia um hábito muito estranho naquela época. Dizem que para reconhecer um verdadeiro nobre no século XIX, você tinha que ver a categoria que ele cuspia. Nossa. Dizem que o verdadeiro nobre de qualquer ponto da sala acertava a escarradeira. E aquele cara que não tinha muito traquejo, tentava, errava, tinha que ir lá passar o pé em cima para poder limpar. Caraca. Parece uma coisa nojenta, né? E né? Mas no século XIX, um ambiente que tinha uma escarradeira era considerado o ambiente mais limpo da casa. Porque naquele período surgiu a tuberculose no Brasil. E o tuberculoso jamais entraria numa sala onde ele tinha que escarrar. Porque se ele escarrasse e mostrasse que estava com sangue, ele logo ia ser identificado como uma pessoa doente. Isso era muito ruim, porque ele não fechava negócios. Então ele tinha uma certa restrição. Então eles fugiam, pessoas que tinham problema nos pulmões fugiam desses setores. Por isso que era considerado o setor mais limpo da casa. Chegar lá tinha que fazer isso, se tivesse sangue. Quer ver outro detalhe sobre a escarradeira? Qualquer sala de negócio do século XIX tinha uma escarradeira. Os homens do século XIX preservavam seus bigodes, né? Você já ouviu falar fechar o negócio do fio do bigode? Já. Então, funcionava da seguinte maneira. Estou fechando um negócio com você. Eu sou um comprador. Então, antes de eu apertar sua mão para finalizar o negócio, eu dava uma escarrada. E você, que era o vendedor, ia analisar. Se tivesse resquício de sangue, parava por ali. Porque sabia que eu não ia sobreviver para pagar aquilo que eu estava comprando. Que isso? Funcionava assim. Mas havia a solução. Por quê? Se acontecesse uma situação dessa comigo, eu arrancaria o fio do meu bigode e te entregaria. E você ia guardar. Se eu falecesse nesse período do pagamento, você poderia pegar o fio do bigode e entregar à minha família, que ela ia pagar tudo que eu devia. Por isso que era um negócio fechado no fio do bigode, era de muita garantia. Garantia, né? Que coisa doida, hein? E aqui o ambiente onde os homens ficavam, né? É uma coisa doida, mas muito inteligente. Muito inteligente, muito inteligente. Muito inteligente. Essa pianola francesa, essa peça ela é de extrema importância para a casa e para a história também. Nos meus registros, nas minhas pesquisas, só existem dois no mundo. Um em Veneza e outro na fazenda São Luís da Boa Sorte. Ela é uma pianola de navio da primeira metade do século XIX. E ela tem uma característica muito interessante. Geralmente a tampa fecha o teclado. Sim. Esse aqui é o contrário, o teclado que fecha o piano. Como era um móvel de navio e os navios eram muito estreitos, era feito dessa maneira para a pessoa poder passar no corredor sem esbarrar no piano. E são peças difíceis de encontrar, porque quando o navio parava de funcionar, tirava a prata e a louça, madeira não tinha muito valor. Então camas, cadeiras, mesas e pianos como esse eram afundados junto com o navio. Esse piano chegou no Brasil na década de 80. Tá? E hoje ele faz parte da história da Fazenda São Luís. Tá novinho. Ele não toca mais. Mas vocês podem perceber que ele foi bem tocado. Entramos para a parte íntima da casa. Quer dizer, só entrava aqui mesmo quem era muito íntimo, né? Esse quarto aqui é o quarto que era do Coronel Quintiliano.
Um detalhe muito interessante desse quarto é a questão dessa escada aqui. O que acontece? Como eu expliquei, a fazenda tinha 3 senzalas bem distintas. A da lavoura, a dentro da tulha, e essa aqui, que era a senzala na parte de baixo da casa, dos escravizados de porta dentro. Aqui era o quarto do coronel Quintiliano, lá era o quarto da senhora Emília. Havia uma divisão no meio, tá? Onde havia uma portinha, um frequentava um quarto do outro, mas dormiam em quartos separados. Na construção da casa, na ideia de construção, o coronel manda colocar essa escada que saia na porta do seu quarto. E havia o hábito de deixar as madeiras da escada soltas, que cada vez que o escravizado subia para trabalhar ou descia para descansar, deitado em sua cama, ele ouvia a movimentação, pisava, fazia barulho. Então ele sabia a quantidade de escravizados que estavam trabalhando e aqueles que estavam descansando sem precisar sair da sua cama. Aquela história, tinha que ter o controle de tudo, né? Tem gente também. Esse quarto é o principal quarto da casa, que era o quarto do coronel. Como eu citei, tinha uma parede ao meio e essa parede ela foi retirada e o quarto fica bem amplo, né? Outro detalhe desse quarto, aqui a gente tem hoje o banheiro, a suíte, né? Havia um corredor que saía direto dentro do escritório. Geralmente o coronel não passava pela sala de negócio, quer dizer, ele só recebia quem ele queria. Então, essa movimentação dentro da casa era controlada pelo aquele escravizado lá da entrada. Aqui é a sala de jantar. Hoje a nossa sala de jantar ela não está montada, mas eu sempre deixo esses pratos aqui porque mostra como funcionava. O jantar, a alimentação, passando de costa toda hora, a alimentação, o jantar seria um jantar de negócio. Você observa a posição das cadeiras, que não tem 2 cadeiras na cabeceira. Quer dizer, era um jantar à moda francesa, só os homens sentavam à mesa. Era um jantar de negócio. E cada um tinha a sua posição. Esse pavãozinho aqui era colocado em frente às cadeiras com o nome do cidadão. Então, cada um tinha o seu lugar de sentar. Geralmente sentava lá o coronel Quintiliano. O coronel, por ser um homem observador e controlador, ele sentava próximo da cozinha. Ele controlava o serviço na cozinha, quem circulava em volta da mesa para ser bem servido e quem circulava dentro da sua casa. E desse lado aqui sentava o convidado principal, onde o coronel colocava pessoas do seu convívio político e econômico em volta. Como era muito distante, eles só iam conversar na sala dos senhores, na hora de um bom licor de jabuticaba, de uma cachaçinha e assim de bom charuto cubano. Então eles começavam a conversar e fechar algum tipo de negócio por lá. Bom, a mesa muito bem posta, talheres de prata portuguesa, a louça é inglesa e esses copos, essa coleção de copos. Esses copos no Brasil eles são conhecidos como picos de jaca. Picos de jaca? Mas em Portugal eles são fabricados desde o século XVIII. A chegada de Dom João no Brasil, a família real, ele vai trazer sua coleção. E um belo dia, bem no início da chegada da família real, ele vai oferecer um jantar a um nobre paulista. E o cidadão resolve pedir uma cachaçinha. E ele não tinha o copo da cachaça. Aí ele manda fazer o copinho da cachaça. E no Brasil ele conheceu uma jaca. E a textura muito parecida. Então ele vai mudar o nome dos copos como picos de jaca. Justamente por causa da textura. E vai introduzir a cachaçinha. Cachaça, licor, champanhe, vinho tinto, conhaque, cerveja e água. E essa peça aqui, ó. Você sabe para que serve? Você tem nem ideia? Não. Não sei, tem noção. É a brincadeira do Guilherme, era para botar dentadura. É mesmo? Não. Na verdade, isso aqui é um saleiro. O sal fino que a gente tanto usa hoje era um artigo muito raro de ter nas mesas. Você tem uma ideia, a comida era temperada com sal grosso e ervas dentro das próprias panelas na cozinha. Sal à mesa era só para pouquíssimas pessoas, quem tinha muito dinheiro. No Rio de Janeiro, lá na Pedra do Sal, na verdade ali era um depósito real de sal. Todo sal que chegava da Europa ia para ali. E a Pedra do Sal, ela era onde descarregava os navios. Muitos dos sacos saíam furados e espalhavam ali. E os escravizados que moravam em torno ali juntavam esse sal que caía na pedra
e saíam vendendo no centro do Rio de Janeiro. Muitos desses homens e mulheres conseguiram comprar sua carta de alforria vendendo desse saco de sal furado que caía ali. Pedra do Sal tem esse nome justamente por isso. E o sal à mesa era para poucos. Detalhe, você media o prestígio do cidadão pelo tamanho do saleiro. Quem sentava nas cabeceiras, geralmente o saleiro era maior. E aquele cara sem sal, que não tinha muito prestígio, sentava ao meio da mesa e o saleiro dele era menor. Assim se dividia a sociedade. Os painéis aqui em torno, eles foram colocados dentro do nosso projeto Casa Real, que foram pela Dominique Jardin. Dominique é uma francesa radicada no Brasil. E aqui na região tem algumas fazendas que têm painéis feitos por ela, pintados por ela, né? E retrata como é que era antes aqui, né? Na verdade é a visão dela, tá? É a visão dela. Vou mostrar para vocês um espaço que não existia no século XIX, o banheiro. Sério? A casa, ela tinha um processo, funcionava da seguinte maneira. Existia o pinico e o urinol. O urinol, duas qualidades, o masculino e o feminino. Esse ali, que está ali embaixo ali, é o urinol masculino. E o feminino é aquele menorzinho. Esses dois ficavam debaixo da cama, mas o pinico não. A casa tinha uma pessoa, um escravizado, que era responsável pelo pinico e urinol, conhecido vulgarmente de escrava piniqueira, e ela era responsável pelo pinico da casa, não só pelo pinico. Havia a questão da escrava piniqueira também, cuidar do cheiro. Então ela fazia defumador com capim-limão, para a casa não ficar. Lembrando que eles só tomavam banho no sábado, né? O banho funcionava assim, o banho começava, quem tomava o primeiro banho era o dono da casa. Então até 6 horas da tarde todos tinham que tomar um banho. Se não chegasse 6 horas, alguém ficasse de fora, só ia tomar banho no sábado seguinte. Nossa. E aquela história assim, a gente que mora na roça escuta muito, fulano tomou banho na água de fulano, porque a água era uma só. Então eles iam tomando banho, só ia renovando, botando água quente. O último a tomar banho? Já tinha tomado banho na água de todo mundo, entendeu? Nossa. Essa peça aqui, olha, ela é o pinico. O pinico sempre vai ser mais alto com tampa, tá? E o escravizado, a escravizada responsável pelo pinico levava até o quarto, mas estava faltando uma peça. Olha só. A famosa retreta. Então levava até o quarto e assim era colocada. E a pessoa fazia suas necessidades. Já na segunda metade do século XIX, surgiu uma inovação no vale, que era a casinha. A casinha, ela não foi pensada para botar só lá fora. Algumas fazendas construíam a caixa, botavam a casinha, misturava fezes de animais, ser humano, tudo lá fora, e encanava o gás para poder fazer a iluminação das casas. Então algumas fazendas têm os lustres com registros, justamente porque a casinha ela foi pensada para isso, para poder ajudar na iluminação. Depois esculhambaram a ideia botando em cima dos rios, mas a casinha ela foi planejada por isso. Banheiro e água encanada só passa a ter no Rio de Janeiro a partir de 1909, onde começa a ter água encanada e banheiro nas casas. Vai surgir então o vaso sanitário do Brasil. Esse vaso aqui é um vaso inglês de 1808, todo ele de porcelana. Esse vaso. Ele funciona um pouquinho diferente. Ele funciona batendo. Ele empurra e joga para baixo. E essa outra peça ali também é outra peça muito rara. Isso é um bidet, Companhia das Índias, do século XVIII. Essa peça. Essa peça, quando ela chega na Europa, os italianos que fazem o comércio com a China, né? Essa é uma peça chinesa de porcelana. E quando ele chega na Itália no século XVIII, ele só era vendido em casa de prostituição. No século XIX, ele já vai ter um protagonismo muito grande na França. Nos castelos franceses não tinham banheiro. Os homens se viravam pelo jardim, Versalhes é um exemplo disso. Mas e as mulheres, como usavam? As mulheres costumavam usar nas festas aquelas saias rodadas muito grandes. E isso era posicionado, o bidet era posicionado nos cantos do palácio. Então a festa estava rolando. Elas ficavam de frente, levantavam a parte de trás discretamente
entravam de ré, faziam a necessidade e voltavam para a festa normalmente. Essa era a função do bidet nos palácios franceses. Essa área aqui era a antiga cozinha da casa. É. Por isso que ela tem os tijolos. Na verdade, era de barro batido, porque onde tinha fogo não podia ter madeira. Não pegava fogo na casa inteira. E o fogão, além aqui, ele funcionava aqui, onde é a mesa. Era um fogão de barro batido e ele era cercado por dois motivos. O primeiro, porque a casa tinha muita criança, para evitar acidente. E segundo, que dentro desse cercado só ficava a cozinheira de confiança, aquela que o dono da casa teria certeza que não colocaria nada na comida que fizesse mal à sua família. Um cercado aqui, as pessoas ficavam aqui dentro. No caso, só a cozinheira de confiança. E ela determinava quem entrava e quem saía, né? Aqui a casa, essas casas naquele período, eram construídas em duas etapas praticamente. A parte externa era de pedra sobre pedra, para poder aguentar o peso do telhado. E a parte interna, como as paredes ali estão sendo mostradas. São paredes de pau a pique, paredes de supapo, paredes de taipa. A verdade, a madeira ou coqueiros do Saara, eles cortavam em régua e faziam essas grades. Ficariam escravizados de lá ou de cá, jogando barro e dando supapos, taipas ou tapa, e assim a parede era fechada. Se tivesse que aumentar e diminuir os cômodos, era muito fácil. Era só tirar o barro, andar para frente e para trás, você diminuía e aumentava os cômodos da casa. Eles ficavam comprimindo o barro lá. Ele jogava o barro e dava tapa. Caraca. Paredes de supapo. E essa área de fora, isso aqui, a questão dessa área, ela vai ser adaptada à construção da casa, né, o clássico francês. O nome dessa área é átrio. O átrio, ele tinha três funções. Não deixava a fumaça e o cheiro do tempero passar por restante da casa, iluminava e ventilava a casa inteira, e no momento íntimo, portas e janelas fechadas, e as mulheres, as sinhazinhas, as senhoras, ficavam aqui em trajes íntimos, tomando o sol da manhã. O traje íntimo no século XIX era muito confortável. Era um vestido que fechava do pescoço ao tornozelo. A ideia era tomar sol na mão, no rosto e no pé. O átrio foi adaptado da seguinte maneira no Brasil. Ele chega com a chegada da família real. O átrio ele vai ser espalhado pelo mundo pelos romanos. Eles vão adaptar isso, como eles faziam, se adaptar à cultura local. E os árabes no século XVI, quando invadem a Europa, principalmente ao norte da Espanha, que tem uma influência muito grande em Portugal, eles começam a construir a casa dessa maneira. A ideia era proteger a família no centro da casa. Átrio quer dizer uma antessala antes do coração, o coração da casa. Por isso que tinha. Os romanos faziam um pouco diferente, porque eles fechavam o telhado. E no centro tinha uma cisterna. Então, quando chovia, eles seguravam a água. Aqui no Brasil, não. A casa não tinha água encanada nem banheiro. Por exemplo, esse tanque já foi colocado na restauração atual da fazenda. Essa área aqui, essa área era a antiga senzala. Provavelmente ela era dividida, porque havia famílias diferentes, né? Mas aí hoje, quando foi a ideia de transformar, na verdade não havia ideia de transformar ela em hotel. A ideia era ter uma casa de campo muito bem estruturada, que a família é grande. Sim. Aí a procura muito grande. Na verdade o turismo empurrou a fazenda para a parte hoteleira. Aí aqui embaixo foram construídos alguns, reformados e feitos alguns quartos. São 6 quartos aqui. O material utilizado, material de recuperação de casas que foram demolidas, né? E trazidas para cá. A ideia é que a pessoa que fica hospedada aqui tenha uma experiência diferente. Entendeu? Ele vem para dentro de uma casa do século XIX com todo o conforto da casa do XXI. Entendeu? Mas a ideia é essa, domina uma cama antiga, ter esse ambiente. O mais interessante da questão de você vir para cá, a gente tem uma recreação muito legal, a estrutura da hotel é muito boa. Mas o que eu noto como guia da fazenda é que todo sábado de manhã eu faço um tour histórico com os hóspedes. Eles chegam, adoram a comida e tudo. Mas depois que eles fazem o tour histórico, eles vão ter uma outra visão sobre a fazenda. Eles começam a ver a fazenda como um patrimônio histórico. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Quando termina, geralmente as pessoas ficam em volta fazendo perguntas, querendo saber mais alguma coisa da história.
Porque a história do Brasil não é contada. Infelizmente ela não é contada. Então, quando as pessoas que vão procurar a fazenda, procuram qualquer fazenda histórica, não procura à toa. Procura para saber informação. Isso é muito legal. É o turismo cultural. Isso é legal. A princípio, eu quero parabenizar o trabalho de vocês, tá? De estarem começando a divulgar o Vale, as nossas fazendas, a nossa história. É um trabalho que há alguns anos eu venho tentando que alguém começasse a fazer isso, tá? Bom, vi o primeiro trabalho de vocês na Fazenda Santa Clara, um trabalho belíssimo, tá? Quer dizer, mostrou o potencial de vocês. Bom, hoje vocês estão na São Luís da Boa Sorte. Por acaso, eu sou o arquiteto aqui, eu fiz as obras, tá, da fazenda. E vou tentar passar para vocês rápido, mais ou menos, eu vou falar mais ou menos das implantações dessas sedes e falar um pouco da técnica construtiva, tá? Bom, normalmente a implantação dessas sedes chama-se quadrilátero. A sede num dos lados e os outros 3 lados fechados com as senzalas e as tulhas. As senzalas, aonde os escravos dormiam. As tulhas, aonde guardavam o café, beneficiavam o café, tá? As tulhas sempre mais altas e as senzalas mais baixas, tá? Bom, rapidamente falando da técnica construtiva, tá? Quer dizer, quais eram os materiais que eles tinham na região? A madeira, o barro, a pedra. Então, se você pegar essas casas, são feitas praticamente disso, tá? Basicamente, a estrutura é como se fosse uma estrutura de madeira, como se fosse uma gaiola, os esteios, tá? Depois as linhas do telhado, o telhado e depois as paredes fechadas da forma do pau a pique. Que o pau a pique é a palmeira Jussara, tá? Que é da nossa Mata Atlântica, né? Hoje já em extinção. E basicamente a técnica construtiva dessas casas, tá? E as telhas coloniais que falam, tá? Que são as telhas feito nas coxas. Feito nas coxas em função do termo mal feito. Feito nas coxas, tá? O que hoje que eu estou satisfeito em ver esse trabalho que está sendo feito, tá? Em divulgar a nossa região, tá? A nossa região é mal cuidada. Os órgãos públicos você tem aí algumas associações ligadas às fazendas, tá? Que tem projetos até interessantes, tá? Mas não conseguem finalizar. Então é um produto, todos esses nossos produtos do Vale do Paraíba, é um produto único, tá? Não adianta eu querer construir uma sede de uma fazenda dessa em São Paulo, que a técnica construtiva de lá é totalmente diferente da técnica construtiva daqui. Então, quer dizer, lá vai virar um cenário, né? Então, quer dizer, o que eu venho pedindo a essa equipe que está aqui hoje é que divulguem, que trabalhem o Vale, né? Quer dizer, nós temos esses produtos todos aqui e não temos um museu do café. O nosso acervo está indo embora do Vale, tá? As peças de arte, todo o nosso acervo está indo embora. Quer dizer, quando isso tinha que estar aqui, né? Mas eu acredito, estou muito feliz de ver esse trabalho que vocês estão fazendo e acredito muito nessa verdade aí de vamos mudar o Vale, tá? É o que eu posso pedir a vocês.